Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados à matéria de Lei de Acesso à Informação, tudo bem? Dessa vez nós vamos tratar de acesso e divulgação, como que ocorre essa situação, ok? Então acompanha aí comigo e bora lá, vamos que vamos caminhar para cada vez mais entender a respeito do tema, né pessoal? Então vamos lá, acesso e divulgação, a começar aqui capítulo 2, que trata do quê? Que trata do acesso a informações e da sua divulgação. Então, o artigo 6º, ele diz o seguinte, olha só, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando o amplo acesso a ela e também, claro, a sua divulgação. Então, pessoal, a gente pode entender isso como um dever, né? Como um dever aí no caso da administração pública, no sentido de observar, ter uma gestão transparente, uma gestão que o cidadão tenha condições aí de ter essa informação, de ter as informações que foram produzidas e custodiadas ali pela entidade, tá certo? E repassar isso, aquela coisa do fomento do incentivo à transparência, à cultura da transparência. E quando se fala em gestão transparente, significa dizer o seguinte, né? Ter meios, recursos disponíveis, tanto insumos aí, materiais, tecnologia, como também os recursos humanos. Ou seja, as pessoas também entenderem a necessidade, evidentemente, os servidores aí, de repassar a informação para o cidadão. Ok? Dando continuidade, também podemos observar o seguinte aqui, ó. Proteção da informação, garantindo-se a sua disponibilidade, a sua autenticidade e a sua integridade. Uma coisa também que a gente já discutiu anteriormente, né? Disponibilidade tem a ver com acesso. A partir do momento que a informação está disponível, o acesso à informação é de imediato. Autenticidade, porque é uma informação confiável, ok? Integridade, não modificada, tá? Então, logo dentro dessa gestão transparente e desses procedimentos que os órgãos e entidades precisam ter, também leva-se em consideração essa situação. E o item 3 diz o seguinte, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Então, é preciso proteger. É preciso, na verdade, como vocês estão vendo aqui, proteger todo tipo de informação, todo tipo de documento, seja ele um documento sigiloso, seja um documento pessoal, seja um documento público, de qualquer forma ele precisa de proteção, né? Relacionada à sua disponibilidade, relacionada à sua autenticidade, à sua integridade e assim por diante. Bom, continuando, inclusive aqui a sua restrição de acesso, se o documento vai ou não ter uma restrição de acesso, ok? Dando continuidade, pessoal, o artigo 7º, ele é um dos, assim, posso dizer, né, mais importantes. Por quê? Porque cai bastante em provas de concursos a respeito desse artigo. Por quê? Porque o artigo 7º, ele trata do quê? Dos direitos que as pessoas têm, ok? Que tipo de informação a pessoa vai obter, quais são os direitos que ela tem lá na entidade, no órgão público, para que ela consiga a tal da informação, certo? Vamos lá, depois eu vou fazer um esqueminha aqui visual com vocês. Vamos primeiro aqui na legislação. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. O inciso 1º, orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Então, orientação sobre os procedimentos, né? A gente pode pensar aqui como um SIC.
um serviço de informação ao cidadão, que inclusive no artigo 9º ele trata disso um pouquinho mais detalhado, tá certo? Também informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Bom, então toda vez que um órgão ou entidade acumula um documento, uma informação, consequentemente, o cidadão passa a ter o direito de obter. Inclusive os recolhidos. Os recolhidos, pessoal, são os documentos que vão para o arquivo público, como está dizendo aqui, né? Vão para o arquivo público, tá? De valor histórico, cultural, ok? Esse arquivo chamado recolhidos aqui é um arquivo permanente, em que os documentos que entram lá não podem nunca mais serem destruídos. Mas mesmo esses documentos de cunho histórico, de cunho cultural, ainda assim, a administração pública deverá fazer com que o cidadão tenha acesso a esses documentos, certo? Se não for possível o acesso ao documento original, porque é um documento frágil, pode acontecer isso, né? A manipulação pode prejudicar, de repente, esse documento. De qualquer forma, essa pessoa terá acesso ao documento, nem que seja uma cópia aí, claro, uma cópia que seja autêntica à original. Bom, dando continuidade, também tem-se o direito ali de obter informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Então imagina que a situação é a seguinte, tá? Imagina que, no caso, uma entidade privada, ela tem um contrato com a administração pública para cuidar de um determinado documento, um determinado fundo, um determinado conjunto de documentos, um arquivo, certo? E aquela instituição, ou ela produziu ou ela custodiou esse documento que tem vínculo com a administração pública. Então, todo e qualquer documento com esse vínculo entre uma entidade privada e a administração pública, nós, cidadãos, passamos a ter acesso às informações que foram ali produzidas ou custodiadas. Ah, mas acabou o vínculo, não importa. Vamos continuar tendo acesso, porque o vínculo acabou, mas o documento, a informação não, ela continua existindo. Tá certo? Dando continuidade, o item 4, né, o inciso 4 diz: informação primária, informação íntegra, informação autêntica, informação atualizada. Também é um direito de obter. Quem tem esse direito? O cidadão. Certo? Dando continuidade, também informação sobre as atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Isso aqui tem a ver com o quê? Isso aqui tem a ver com a gestão. Tem a ver com a gestão do órgão, tem a ver com a gestão da instituição. Então, claro que nós temos o direito de obter essas informações. Assim como também temos o direito de obter informação pertinente à administração do patrimônio público, a utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. E também, tá? Então, assim, administração pública, né? Ela abriu um processo licitatório. Então, você tem o direito de obter informação sobre a licitação? Tem. Você tem direito de obter informação sobre recursos públicos, que seriam aí as receitas, sem problemas, é claro que tem também, assim como o contrato administrativo. Ficou claro isso? Então, via de regra, nós temos, como você está vendo aqui, muitos direitos. É óbvio que pode ser que alguma coisa aí, tal, fique sob sigilo. Aí entra naquela regrinha lá do artigo 4º, em que a informação sigilosa, ela ficará, né, restrita a acesso ao público durante um determinado tempo, que posteriormente nós vamos verificar no artigo 24 da Lei de Acesso à Informação, ok? Bom, também nós temos o direito de obter informação
informação relativa à implementação, ao acompanhamento e aos resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos, ok? Então, nós temos o direito de obter essas informações relacionadas à implementação, acompanhamento, resultados e projetos. Também resultados de inspeções, de auditorias, de prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Exercícios anteriores aqui significa, então, anos, né? Os anos anteriores. Tudo bem, beleza? Então, vai acontecer uma inspeção, uma auditoria, uma prestação de contas, um controle, eu também tenho direito ao acesso. Perceba que eu não tenho direito só ao projeto, mas eu tenho direito a saber a respeito do acompanhamento desse projeto, dos resultados desse projeto. Então, vão ter metas, objetivos, eu tenho direito de obter essas informações. Bom, dando continuidade, o parágrafo 1º do artigo 7º, tá? Parágrafo 1º do artigo 7º diz assim, ó: o acesso à informação previsto no caput não compreende, guarda isso, olha a importância disso, não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa, ao desenvolvimento científico ou tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível, indispensável à segurança da sociedade e do Estado. Então veja, pessoal, informações relacionadas a essas situações, conforme está aqui, projetos de pesquisa, desenvolvimento científico ou tecnológico, nós não vamos ter acesso. Não vamos, tá bom? Por quê? Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, por isso, né? Então, passa a ser inclusive, ok? Parágrafo 2º diz o seguinte, ó. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia com computação da parte sob sigilo. Então, imagina essa situação aqui, ó. Aqui é um documento. Esse documento aqui, pessoal, esse documento, tem uma parte nele, tá? Que está sob sigilo. Essa parte aqui, vou colocar aqui em outra cor, só para a gente... Essa parte aqui em roxo, tá? Tá sob sigilo. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter acesso a esse documento aqui original, porque tem uma parte ali que está sob sigilo. Mas o que a administração pública vai fazer? Ela vai tirar uma cópia para mim desse documento, beleza? Para que eu tenha o quê? Acesso à parte que não está sob sigilo, ó. Não está sob sigilo. Então, essa parte aqui eu tenho acesso. E, claro, vai ocultar a parte que está sob sigilo. Simples assim. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz o seguinte: o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição de um ato decisório respectivo. Nada demais, vamos caminhar. Parágrafo 4º. A negativa de acesso, ou seja, a informação pode ser negada, né? As informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 desta lei. Bom, para ficar clara essa informação para você, aqui está dizendo o seguinte, pessoal, nós temos acesso à informação, regra, né? Agora, é claro que a gente pode ter alguma informação sob sigilo e, óbvio, nesse caso a informação será negada. Agora, se a informação ela está disponível para nós e aí o servidor público nega acesso à informação, ele pode sofrer o quê? Uma
punição, uma penalidade, que é o que vai demonstrar ali para a gente, posteriormente, o artigo 32 da Lei de Acesso à Informação. Mas já te falo que a pena mínima para o servidor público que não observa os ditames da lei e nega acesso à informação para o cidadão sem ter uma justificativa, a pena mínima é a de suspensão. Mas depois a gente fala, como eu falei, eu troco uma ideia com você sobre isso, tá bom? Vamos dar continuidade. Parágrafo 5º. O parágrafo 5º diz o seguinte, ó. Informado o extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da documentação. Bom, o que é isso? Isso aqui é o seguinte, esse aqui é o cidadão ele vai até o órgão, né, público e faz lá um pedido, né, de informação. Tudo bem? Beleza? Legal. Aí o responsável, que é esse carinha aqui, vira para ele e fala assim que o documento que ele deseja foi extraviado, né? O cidadão terá o direito de requerer uma sindicância. Ele vai ter esse direito de requerer uma sindicância. O que é a sindicância? A sindicância é um processo, né? É um processo de investigação. Investigação, tá? Beleza. Esse cara aqui, que é o responsável pela guarda do documento, o que vai acontecer, pessoal? Ele terá 10 dias para justificar o desaparecimento, o extravio. Só que não basta só justificar, ele também tem que apresentar, tá vendo aqui, ó, mais apresentar testemunhas. Apresentar testemunhas. É o que está dizendo aqui o parágrafo 6º. Olha só, verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Mas espera aí, professor, como assim? A informação foi extraviada. Tem justificativa para isso? Claro, nós podemos ter várias justificativas para isso. Vou te dar um exemplo, tá? Já aconteceu certa vez. De um local de guarda de documentos e o local, infelizmente, acabou sendo inundado, teve uma enchente, né? E aí os documentos, cara, que estavam em cima não estavam guardados no local correto, tal, acabaram de uma certa maneira se perdendo, porque imagina, cai na água, o negócio esfarela, ou então, tipo, gruda, quando a água escoa, né, gruda na parede ou no chão, você vai tirar o papel que está ali grudado, você já sabe o que vai acontecer, né, vai sair só os fiapos na sua mão, entendeu? Tanto que, só para você ter uma noção, quando acontece uma situação dessa, você tem que pescar o papel. E sabe como a gente faz para pescar o papel nesse caso aí? Utilizamos uma peneira de pedreiro. Sabe aquela peneira de pedreiro que ele utiliza para peneirar a areia, né, para fazer ali aquela argamassa, né? Então, tem que ser utilizada essa peneira de pedreiro. Tanto que, de acordo com uma regulamentação que nós temos do CONARC, Conselho Nacional de Arquivologia, salvo engano é do CONARC essa resolução, ele vai lá informar que, obrigatoriamente, os órgãos públicos, as entidades públicas, onde eles têm ali o arquivo, né, a guarda dos documentos, eles precisam ter uma peneira de pedreiro, justamente porque, se acontecer uma situação dessa, para pescar ali com a peneira fica mais fácil, entendeu? Olha só que interessante, isso tudo antes de escoar, evidentemente, a água, né? Faz sentido, né? Bom, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O que mais nós temos para ver a respeito do assunto? Ó, eu vou falar aqui o artigo 8º, mas antes de falar do artigo 8º, deixa eu fazer um esqueminha aqui visual, porque isso aqui vai te ajudar bastante nas provas de concurso. Ó, eu vou colocar de um lado aqui, ó, não tem... Melhor, peraí.
Deixa eu passar aqui, apagar e vou começar de novo. Ó, direito. Então, o cidadão tem direito desse lado. Desse outro lado aqui, eu vou colocar, ó, não tem direito. Cara, isso aqui vai te ajudar demais para você resolver as questões de prova. Tem direito. O que a gente tem direito? Nós temos direito a saber a respeito da administração do patrimônio público. Nós temos direito a saber a respeito dos recursos públicos. Temos direito de saber a respeito de licitações, certo? Licitações, contratos, ok? Beleza? Temos o direito de saber a respeito das despesas, é claro, aos resultados da administração pública, aos programas de governo, aos projetos de maneira genérica, ok? Aos resultados, certo? E tantas outras coisas também que nós temos acesso, nós temos o direito, por exemplo, concurso público, óbvio, e tantas outras coisas. E aí a gente tem o que você não tem direito. O que você não vai ter direito? Ó, informação sigilosa, é claro. Né? Informação sigilosa, que está sob sigilo, você não vai ter acesso. Informação sobre investigação policial. Ué, porque se está ocorrendo uma investigação policial, não dá para essa informação ser ali divulgada. Por quê? Porque vai atrapalhar a investigação, né? Certo? Segredo de justiça. Segredo de justiça. O juiz coloca um processo sobre segredo de justiça. Então, claro que a gente não vai ter acesso. E isso independe de sigilo, tá? Que mais? Informações pessoais. Olha que interessante, né? Aí é o seguinte, tem uma pegadinha aqui que é interessante, que você tem que guardar, que após 100 anos, uma informação pessoal, ela se torna pública, tá bom? Ela se torna pública. Beleza? Então, o que mais aqui? Informações sobre projetos de pesquisa científico ou tecnológico. Pessoal, é simples. Se cair na sua prova esse aqui, alguma coisa relacionada a isso, logo você não tem direito. Consequentemente, todas as outras situações, obviamente, você terá o quê? Você terá acesso, você terá direito. Se você guardar isso aqui, você acerta um monte de questão ligada a esse tema. Das coisas que você tem direito e das coisas que você não tem direito. Tá bom? Continuando, aqui no direito aqui também, né? Óbvio, a gente tem direito às informações relativas dos órgãos e entidades públicas, né? Inclusive a política do órgão, a política, a gestão, essa coisa toda. Legal, vamos dar continuidade. Temos aqui o artigo 8º também. O artigo 8º diz assim: é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. O artigo 8º está fazendo menção justamente à transparência ativa. Beleza? Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo, o quê? O registro das competências e estrutura organizacional. Com certeza você já chegou no órgão público e se deparou com isso. Talvez você nunca tenha, entendido a necessidade ali, mas agora você está sabendo. Beleza? Você chegar lá e lá na recepção, na entrada, tem lá um informativo
da estrutura organizacional, do organograma do órgão, né, da entidade, ok, beleza? A competência de cada um ali, né, dos setores, dos departamentos. Por quê? Porque isso consta no artigo 8º, é um direito que nós temos de obter esse tipo de informação. E precisa estar lá já divulgado, tá certo? Inciso 2º. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Registro das despesas. Opa! Eita, peraí que ficou. Ó, registro das despesas. Informações concernentes a processos licitatórios, inclusive editais, tá? Resultados, bem como a todos os contratos celebrados. 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. Bom, isso aqui também já deve ter acontecido com você, de você até mesmo navegar num site, né? Ou vai num órgão público mesmo presencial e chega lá, tem um banner com as respostas das perguntas mais frequentes. Isso acontece muito em sites também, né? Por quê? Porque, óbvio, a ideia é dinamizar. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu olhei lá no banner ou no site e verifiquei que alguém já fez aquela pergunta. Pronto, já resolveu o meu problema. Tá certo? Vamos, continuando. O que mais nós temos aqui? Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Então, além das informações estarem disponíveis nos órgãos, né, nas entidades de maneira física, é preciso também que as informações estejam disponíveis na internet, entendeu? Em sites oficiais dos órgãos e das entidades. Bom, parágrafo 3º. Os sítios de que trata o parágrafo 2º na forma de regulamento deverá atender, entre outros, os seguintes requisitos: conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. Aqui é o seguinte, né, pessoal? Aqui você já viu também, com certeza absoluta. Talvez você não se lembre, mas você já viu. Ó, você entra no site, normalmente tem isso aqui, né? Tem um campo de pesquisa. Aqui você joga uma palavra-chave e, consequentemente, vai localizar a informação ali dentro mais rapidamente. 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Nada demais aqui, vamos caminhar. 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas internos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Ou seja, é uma integração que nós temos aqui, né? Dos sistemas, ok? Para agilizar o processo. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estrutura da informação. Garantir a autenticidade, ou seja, a confiabilidade do documento, a integridade, a não modificação das informações disponíveis para acesso. Manter atualizadas as informações disponíveis. Indicar o local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica, ou seja, tem que ter algum informativo lá, ó, o telefone nosso é, né? Ou o chat, certo? Para você conseguir sanar suas dúvidas. E 8, adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência nos termos do artigo 17 da Lei 10.098 e artigo 9º sobre os direitos das pessoas com deficiência. Continuando, olha só o parágrafo 4º, já foi tema de prova, hein, pessoal? Toma cuidado.
os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, a que se refere o parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira nos critérios e prazos previstos do artigo 73b da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para a gente entender melhor essa situação, né, o que acontece? O que aqui está dizendo, pessoal? Está dizendo o seguinte, ó, os municípios com até 10 mil habitantes, eles ficam dispensados de ter todas as informações no site, tudo bem? Eles ficam dispensados, a não ser pela execução financeira orçamentária, que essa sim precisa estar no site em tempo real, beleza? Então vamos visualizar isso aqui, ó, que eu acabei de mencionar. Tá aí. Opa, é isso. Bom, e o artigo 9º? O acesso à informação pública será assegurado mediante, primeiro, criação de serviço de informação ao cidadão, SIC, que eu já mencionei para vocês anteriormente, nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para, primeiro, atender e orientar o público quanto ao acesso às informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação. E também realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. Certo? Agora a gente vai resolver uma questãozinha para que você possa observar comigo como que esse tema já foi, né, já caiu em prova. A questão caiu no concurso da Câmara de Tatuí, 2019, procurador legislativo, e diz assim, nos termos da Lei de Acesso, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Nesse sentido, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação no diário oficial, né, do município, exceto para os municípios com população de até 10 mil habitantes. B. Em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, exceto para os municípios com população de até 20 mil. C. No diário oficial do município, exceto para os municípios com população de até 20 mil. D. Em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, exceto para os municípios com população de até 10 mil habitantes. Ou E. No Diário Oficial do Município, em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, independentemente do número de habitantes. O gabarito da nossa questão é a alternativa D, né, pessoal? Em sítios oficiais, exceto para os municípios com população de até 10 mil habitantes. Certinho? Então, show de bola. Fechamos, então, essa parte, né, mais uma vez. E aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê numa próxima aula para dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Valeu! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Agente de Administração para o concurso IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos. Nós montamos o curso online completo. Essa aula é uma degustação para você, claro, ter uma ideia, ter uma noção de como funciona. E se você gostou, chegou até aqui, né? Continue, porque eu tenho um recado importante para você. Nós montamos o curso online preparatório. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Um curso online completo, focado, inclusive focado na banca, tá? VUNESP. Bom, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Vai receber os dados de acesso no seu e-mail e já começa a navegar na plataforma com a gente. Você também terá acesso ilimitado. Durante um ano, o curso fica válido para você acessar
E serve como base, né? Esse curso acaba servindo como base para outros, tá? Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma grande diferença, principalmente na parte de conhecimentos específicos. Material em PDF das aulas. Isso aqui é o seguinte, nós transformamos os slides dos professores que eles gravaram em PDF para complementar os seus estudos. E além de tudo isso, gente, você vai ter um baita de um bônus, que é a redação corrigida. Serão 2 redações corrigidas pela nossa professora especialista em redação, tá? Você tem aula de redação no curso, vale lembrar. E além disso, 2 redações corrigidas por nossa professora. Beleza? Show de bola? E olha só, promoção especial de lançamento. Ó, seguinte, de R$ 497, você não vai pagar isso, ok? Você vai pagar apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Agora me diz, o que você paga com R$ 29,65, hein? Bom, aqui você pode adquirir o curso online preparatório para agente de administração e mudar a sua vida de uma vez por todas. Bom, então se você está a fim de começar os seus estudos, faz o seguinte. Clica no link que está abaixo aí do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, vai ter um botãozinho lá amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Se tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só chamar um dos nossos consultores que o pessoal tira a dúvida na hora para você. Ou você pode também chamar na central do WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Tá certo, galera? Show de bola? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fico te aguardando na plataforma, hein? Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos para valer. Valeu, grande abraço e até mais.